Hoje eu vim trabalhar aqui com grafite. Eu vou fazer uma videoaula sobre natureza morta, trabalhando os volumes. Isso aqui, a ideia é esclarecer como que você trabalha com o claro escuro com mais detalhe, já que as outras aulas eu trabalhei bem en passant, foi bem de passagem mesmo. Então aqui eu vou explicar a distribuição do desenho no seu suporte. O tipo de suporte depende muito de você, se vai ser para uma pintura, se vai ser para uma aquarela. Então esse suporte que eu estou usando é um para estudo, é um papel sulfite comum. E eu vou tentar trabalhar com o máximo de detalhes, pensando no volume antes de colocar o claro escuro. Eu tenho observado que a maioria dos desenhos que tem vindo, com as dificuldades que eu tenho visto, é que são esse trabalho de volume. Então eu vou pensar primeiro no volume e vou tentar passar uma explicação de um outro tipo, de uma outra maneira. Eu sempre vou tentar fazer de várias maneiras, porque em algumas vezes o aluno se adapta, ou às vezes ela te clareia a ideia para outras coisas. A primeira observação que eu vou fazer é a questão de distribuição do desenho. Então eu vou fazer uma divisão central. Não estou preocupado com a questão linha reta. E depois aqui eu vou fazer a distribuição desse desenho. Então eu tenho, como eu comentei, eu vou fazer ela num formato triangular. E aqui eu tenho uma pré-definição. Esse desenho ele vai ser maior para a esquerda, menor para a direita. Eu vou colocar algum tipo de coisa do lado direito que ocupe esse espaço. Ou eu vou alterar agora mesmo o formato do meu triângulo e fazer essa ocupação de maneira diferente. Isso aqui tem que ser pensado nesse primeiro momento, já que futuramente você não vai pagar a estrutura inteira do seu desenho para refazer qualquer tipo de erro nessa estrutura. Aqui então eu já fiz o pensamento. Em vez de usar ele tão para a esquerda, eu vou usar um pouco mais para a direita. Não estou preocupado com o formato de ocupação total do desenho. Ele, como eu disse, isso aqui é somente para você ter uma ideia básica sobre isso. E aqui eu vou colocar como figura maior. Não vou colocar no centro, apesar da ponta do triângulo estar quase centralizada. Lembra que eu sempre uso como base, tá? Só para comentar. Quadrado, triângulo e retângulo. Essas são as figuras que eu uso como base. Então aqui, ó, eu vou fazer um grande retângulo. E no meio desse retângulo, eu vou fazer uma linha reta. Tá, ó, dedo na linha, ponta do lápis, dedo na linha, ponta do lápis. Eu sei que aqui é o centro. Vou apagar o excesso de linhas aqui que podem estar ocorrendo. E aqui eu começo a fazer a marcação. Eu quero que aqui seja uma jarra, então eu posso começar fazendo a marcação dessa jarra. Eu já tenho a linha central. Eu posso escolher como vai ser o formato dela. Se vai ser plongé, que é visto de cima para baixo, assim como vocês estão vendo, eu vou pegar uma vasilha aqui nessa posição. Essa é a visão plongé, né? Pode ser até um pouco mais distorcida. E a visão subplongé, que é de baixo para cima. Essa minha natureza morta, ela não vai ser muito plongé, mas ela vai ter essa visão. Então eu vou colocar a abertura dela aqui, ó. Eu posso até fazer uma linha reta para determinar o centro da abertura. Então aqui, ó. Então eu vou ter esse tipo de abertura. Eu vou fazer ela um pouco mais estreita na parte de cima. Então eu posso pegar aqui e já pensar como vai ser a parte de baixo aqui. Ela vai ser um pouco maior. Eu vou me auxiliar com um outro retângulo. Vou fazer novamente uma linha central e vou fazer uma curvatura. O que eu fiz aqui? Eu tenho a estrutura, vou só confirmar para ver se ela está centralizada. Tá ok, está bem distribuído. Observa que eu venho com a curvatura até o centro e depois eu desço com essa curvatura para o outro lado. Tento colocar esse C e esse aqui num formato mais próximo possível, para ter uma harmonia. Muitas vezes você vê a jarra, parece que a jarra vai estar caindo,
E é uma culpa, às vezes, dessa linha central não ter sido posta, ou essa linha da base aqui não ter sido colocada anteriormente. Aqui embaixo, eu vou fazer uma linha de marcação e vou fazer um grande U. Daqui, ó, até aqui. E vou tentar repetir. Eu sempre peço para que as pessoas façam o lado que tem mais dificuldade primeiro. Normalmente, não é regra, mas normalmente acontece, o destro ele tem mais dificuldade de fazer esse lado e mais facilidade de fazer o outro. O que eu peço? Faça sempre o lado que tenha mais dificuldade primeiro, porque o outro você vai conseguir copiar com mais facilidade. Aqui eu já me auxilio da seguinte maneira, ó, eu trabalho para esse cantinho, que é a linha de base do meu retângulo inicial, e para aqui também. Aqui eu seleciono se eu vou ter uma jarra de pescoço fino, e aí eu vou ultrapassar isso aqui, ó. Já posso fazer ela curvada totalmente também. Ou eu posso trabalhar com essa linha de base de maneira diferente. Eu gostei da ideia que eu tive aqui agora. E eu vou trabalhar ela com um pescoço. Ó. Bem próximo aqui, vou tentar trazer a linha à mesma distância do outro lado. Então eu vou igualando as laterais. E aqui eu faço uma curva. Então eu já tenho a jarra toda desenhada na minha frente. Agora uma coisa, o ângulo que eu coloquei aqui não está me ajudando na boca. Para isso que servem essas linhas. Elas me auxiliam. Assim que eu faço, eu vejo que está me ajudando ou me atrapalhando. Eu acho que a boca ficou muito virada para frente e essa parte nem tanto. Então eu vou desvirá-la um pouco. Como é que eu desviro? Eu tiro a curvatura. Olha como é que ela já fica mais harmônica. Eu vou apagar e acredito que vocês consigam visualizar melhor. Acho que eu vou trocar o lápis também, porque o HB ele é muito claro. Ele é excelente para desenho para isso que eu estou fazendo, mas ele é péssimo para que vocês enxerguem. Eu vou trabalhar com um 6B, que aí vocês vão enxergar de maneira melhor. Bem que tem um 4 aqui, fica no meio termo. E aí vocês enxergam de maneira melhor. Eu não gosto de desenhar com a mão pesada, porque depois na hora de apagar isso atrapalha demais. Então aqui eu já tenho a minha jarra pré-definida da maneira que eu falei. O desenho está um pouco mais complexo, mas essa era a ideia de hoje, já que eu quero que vocês tenham certas evoluções, e eu não consigo fazer evolução no desenho de vocês passando somente desenhos muito simples. Ó, aqui eu suavizei a curvatura de baixo da minha jarra, achei que ela estava com uma curvatura muito grande, e vou colocar um pé. Esse pé eu posso fazer da mesma maneira, faço uma linha de base e trabalho com aquele esquema do C de um lado, do C de outro, sempre tentando igualar ele o máximo possível um lado do outro. Então não esqueça de fazer. Então aqui eu já tenho minha jarra, não esqueça de fazer o lado que você tem mais dificuldade primeiro, que você tem mais facilidade depois. Então aqui eu já tenho a minha jarra e vou adicionar figuras aqui embaixo. Eu vou trabalhar com dois tipos de fruta. Um vai ser uma laranja, uma laranja, uma maçã, eu falei duas, acabou que eu vou trabalhar com três. E uma pera. A pera eu vou fazer desse lado. A pera ela tem a marcação de um triângulo ou dois círculos. Ó. Eu vou colocar ela aqui. Isso aqui eu posso reduzir ou aumentar, depende muito da minha força de vontade. Aqui eu vou colocar uma maçã. Observa que agora eu não estou trabalhando com quadrado. Eu vou trabalhar com o cubo. Eu vou explicar o porquê. Porque eu tenho sentido uma certa dificuldade de vocês com relação a algumas coisas na hora de fazer a distribuição do desenho. E volume, principalmente. Então aqui eu já começo. Ó, eu corto as pontas do triângulo e venho fazendo a minha pera. Ela está grande com relação à jarra por um motivo, ela está em primeiro plano, então ela ganha mais destaque. Então eu tenho que dar esse destaque, eu tenho que dar ela com maior detalhe, igual aqui. Essa aqui provavelmente vai ser a fruta que eu vou trabalhar mais a fio, que eu vou trabalhar com mais detalhe possível.
porque ela está em primeiro plano. Ela vai ser a primeira a ser focada e as outras vai criar um desfoque. Então, as 3 frutas serão muito bem trabalhadas, mas essa com muito detalhe, e as outras serão mais desfocadas. Mesmo esquema que eu estava comentando, ó, eu posso vir fazendo o oval direto. Essa fruta, como eu havia comentado, eu fiz ela com o cubo exatamente para mostrar a vocês de uma outra maneira. Normalmente eu faço somente com quadrado e vou dando volume a partir daí. Essa aqui eu vou deixar uma marcação como se fosse... Aqui eu falei maçã, laranja, enfim, eu não sei muito bem porque eu vou fazendo de acordo com o que eu acho mais interessante. Então aqui ó, eu faço a marcação básica dela, o centro, da onde vai ser ou a entrada do cabo da maçã ou aquela pontinha da laranja. E aqui ó, eu marco o volume da fruta. Então aqui eu tenho, fazer igual faz com a abóbora, só para você ter uma noção. Então agora eu tenho a ideia de como eu posso fazer o volume dela. Depois que eu definir a direção de luz, aí eu vou ter o volume e a marcação com mais facilidade. Aqui eu já sei para onde eu posso trabalhar melhor com o lápis. Normalmente eu vou fazendo o desenho de trás para frente, né? Eu sempre vou clareando ou da esquerda para a direita, dependendo do que eu estou fazendo. Então essa aqui provavelmente vai ser a última a ser feita, mas eu vou explicando qual o procedimento que eu vou fazer. Outra coisa, eu acabo sempre desenhando todo o desenho de trás e venho fazendo os da frente, porque nesse momento a pera ela corta uma parte da jarra. Então eu venho aqui, na hora que eu apago, eu tenho a jarra com a entrada e a saída perfeita, porque é só um recorte. Eu peço sempre para fazer esse desenho, mesmo que você tenha que apagar futuramente. Por quê? Porque quando você está fazendo e só chega aqui e encosta e sai lá atrás, às vezes cria uma distorção. Eu não gosto. Eu gosto que faça o desenho inteiro e depois você volte e apague esse pedaço que você não vai utilizar. Aqui eu não sei se vai apagar, mas eu vou fazer todo o desenho aqui também. Então, ó, aqui como eu fiz uma deitada, uma inclinada, eu vou fazer uma outra inclinada aqui também. Como eu comentei, eu vou fazer tipo a abóbora. Eu vou fazer o oval total. E daqui eu vou tirando as linhas que eu vou marcar depois na hora de claro escuro. Isso aqui é somente para facilitar, tá? É somente porque eu tenho observado que alguns alunos estão tendo dificuldade na hora de fazer esse volume, na hora de fazer esse tipo de marcação. Claro que essas linhas vão acabar sumindo, mas então só para vocês terem um entendimento diferente. Então aqui eu tenho um outro tipo de distribuição, marcação triangular. Aqui eu acabei deixando um espaço muito grande, eu vou fazer algum tipo de preenchimento, ou com sombra. Se eu jogar a sombra da esquerda para a direita, eu vou ter uma sombra somente dessa fruta aqui, mas se eu fizer a da direita para a esquerda, eu já vou ter um preenchimento com essa sombra e esse vácuo normalmente tende a sumir. Se eu achar que ele não some, eu posso adicionar alguma coisa. É um desenho de criação, então a gente vai fazendo de acordo com o que a gente acha com mais facilidade. Aqui a pera eu posso trabalhar ela da mesma maneira que eu trabalhei aqui, com linhas. Gente, não que isso aqui seja obrigatório, mas é somente para que vocês entendam como se lança o volume. Quem quiser fazer, fique à vontade. Eu acho que é um estudo interessante de ser feito. Então aqui eu tenho a marcação básica. Posso lançar a mesa, o local que eles vão ficar. Isso também pode adicionar itens ao meu desenho. Se eu fizer uma mesa como se aqui fosse um canto de mesa e eu coloco um corte aqui, eu crio uma linha diferente no desenho. Mas como eu estava fazendo essa linha, eu acho que ela cria uma linha de tensão muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma penumbra, eu vou deixar como se fosse uma linha sumindo, uma linha sem marcação. A marcação dela não vai ficar tão visível. E vou colocar dessa vez de maneira que ela fique curva.
eu acho que a reta vai criar uma linha de tensão muito grande. Então eu vou colocar como se fosse uma mesa redonda. Então eu vou fazer uma curvatura. E aqui eu já começo a pensar no meu claro escuro. Como eu falei, eu deixei uma área muito grande aqui, vazia. Deixa eu apagar a linha aqui. E ela não está meio que não está se comunicando. Eu vou colocar então a sombra da direita para a esquerda. Com isso eu crio um preenchimento. Mas como eu ainda acho que vai ficar vazio, eu vou colocar um tecido aqui embaixo. Então eu vou ter uma marcação tanto quanto diferente. Mas eu vou fazer a maioria do que eu estou falando agora no claro escuro. Vou trabalhar direto com a sombra. E vou trabalhar muito com a sombra comunicando com o fundo. Eu vou acentuar essa forma triangular com a sombra também. Como eu vou fazer isso? Eu vou começar com... Já sabendo que aqui vai ser minha área escura, mas eu quero colocar essa jarra mais clara do que o fundo, então eu já venho delimitando a minha sombra. Aonde eu sei que vai ficar o sombreado, eu já venho jogando. Toda essa área aqui é uma parte de baixo. Não esqueçam que eu estou lançando a luz nessa direção. Então toda a área daqui vai ficar sombreada. E aqui dentro eu também vou ter uma sombra. Observa que eu não apaguei as linhas de marcação. Pode efetuar apagar essas linhas? Até pode, mas agora eu não tenho essa necessidade. Eu posso deixar as linhas e de acordo eu for utilizando, não deixa de ser grafite, né? Então de acordo eu for utilizando aqui, eu vou vendo o que eu vou deixar de linha marcada ou não. Então eu vou deixando e vou sem me preocupar com esse excesso de linha. Aqui é o que eu estava te falando sobre a sombra. Eu destaco o objeto com uma sombra projetada. Então eu vou jogar uma sombra mais escura perto da jarra e vou deixar clarear para o fundo. Então aqui é uma maneira de trabalhar com o fundo sem me preocupar com o objeto agora. Observa como é que eu sumo com um contorno também nessa pegada que eu estou fazendo agora. Ó. Isso aqui também funciona na tinta a óleo. Quando eu quero sumir um contorno ou quando eu quero destacar alguma coisa, eu trabalho muito com o fundo também. O objeto aqui, observa como é que ele já dá destaque, como é que ele já clareia. Só por motivo de jogar uma sombra. Eu vou jogar uma sombra mais escura próximo ao objeto e vou deixar ela clarear de acordo com ela for distanciando. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, sendo que eu vou abaixar um pouco a intensidade. Eu estou fazendo tudo com um 4B, estou só fazendo a alteração de pressão de mão. Eu não estou trocando muito de lápis. Aqui eu também não vou dar muito detalhe, porque muita sombra, porque eu vou apoiar a mão. Mas a gente faz assim, joga uma folha em cima e começa a trabalhar. Aqui eu já vou começar a dar os destaques que eu preciso. Aqui eu posso colocar uma tampa se eu quiser, posso colocar uma borda, e é isso que eu vou fazer, eu vou colocar uma borda como se fosse uma borda colorida. Eu também posso fazer tanto aqui embaixo uma alça colorida para combinar com essa, aqui e na parte de baixo. Isso que eu vou fazer, eu vou dando detalhes e adereços ao objeto, e isso vai enriquecendo o meu desenho.
Então aqui eu vou colocar uma área de sombra, aqui também, e jogar a sombra projetada. Aqui eu tenho uma vantagem da sombra projetada. Eu ainda tenho a linha de marcação aqui da jarra antiga, né, a primeira marcação que eu fiz. Então eu só faço uma continuação e deixo a marcação de ângulo de sombra. Então esse ângulo de sombra eu já posso lançar nas outras frutas também. Então agora eu tenho uma sombra projetada, a sombra pelo menos já demarcada em todos os objetos. Eu não vou sombrear agora aqui porque vai atrapalhar na hora do meu apoio de mão, mesmo usando papel, vai atrapalhar. Eu deixo uma sombra também do outro lado e eu começo a criar um volume com isso. Com o término aqui da marcação básica da jarra, eu já vejo onde tem uma área que vai ficar mais escura, mas vai ficar mais claro, e eu vou fazendo a remoção agora de todas as linhas que não me interessam. Então eu vou fazendo a remoção e já vou deixando as áreas mais claras, ver que começa a destacar mais o desenho. Aqui não esquecer de fazer uma sombra sempre com um degradê aqui mais próximo do objeto, e quanto mais distante, mais claro vai ficando. E assim eu consigo fazer e eu posso voltar com o esfuminho e já fazer um degradê, uma passagem de tom. Aí vai ficar mais sutil, tanto no fundo quanto no objeto. Dentro da jarra, para dar uma profundidade maior, eu já começo colocando primeiro destaque na borda e segundo um degradê melhor da parte interna para fora. Agora eu vou fazer uma troca de lápis.
Com o término dos destaques aqui em cima, claro que eu vou acabar retornando, dando mais detalhes, eu já vou para a pera. Novamente, eu tenho que dar destaque com o claro escuro de um objeto para o outro, mas eu queria que vocês observassem como é que eu vou passar a questão do lápis. Como é que eu vou trabalhar a pera já com um movimento que eu deixei aqui de marcação. Então eu vou trabalhar essa pera na posição que eu deixei as linhas. Sabendo que aqui vai ser mais escuro e eu vou clarear ela para cima. Então eu vou criando um volume. Aqui eu já vou deixar mais claro, porque provavelmente onde vai deixar a maior incidência de luz vai chegar. E aqui eu vou ter novamente a sombra. Aqui não somente como sombra, mas como cor da pera. A pera ela vai ter um tom mais claro. Eu posso pegar o esfuminho, vir aqui com ele sujo e já efetuar um degradê, uma passagem de tom. Por isso que eu sempre falo para não limpar o esfuminho, porque ele sujo, ele já te dá um efeito. Novamente o degradê aqui atrás. Agora eu vou continuar dando os destaques finais aqui da pera. Aqui eu faço uma marcação inicial, mas eu sempre acabo voltando no final, dando algum destaque, dando algum retoque, retirando alguma linha sobressalente, fazendo alguma limpeza. Muito do desenho, ele mesmo te diz o que tem que fazer. Então você tem que saber observar o desenho. O que você tem que fazer, onde você tem que dar mais ou menos detalhe. Então você consegue tendo esse tipo de marcação. Aqui eu já vou agora lançando a sombra, porque eu estou curioso com relação ao que eu vou ter que fazer aqui no meio. Se é que eu vou ter que colocar um pano, talvez uma dobra de tecido, não sei, mas algo eu terei que fazer, porque ficou muito espaçado uma fruta da outra. Talvez anexar uma fruta ou um talher. O desenho, ele vai te dizendo o que ele tá precisando. Então, quando você tem essa observação, você consegue visualizar. Ficou o triângulo aqui, a gente ainda consegue ver, mas aqui ficou muito espaçado. Eu posso colocar um pano passando por aqui e ele vai fazer esse preenchimento. Linhas de movimento sempre criam esses preenchimentos.
Agora, para dar detalhe aqui na maçã, eu tenho que lembrar daquele mesmo esquema que eu estava falando. Primeiro eu marquei ela como se fosse uma abóbora, eu já havia comentado. E vou fazer mais ou menos o que eu falei que eu fiz na pera. Eu vou começar com o canto daqui mais escuro, vindo clareando para a direita, fazendo as marcações de volume. E então eu cria mais facilidade de um claro escuro, criando por setor. Então eu sei onde serão os lugares que ficarão mais escuros e depois eu vou dando os detalhes mais claros. Agora que eu fiz uma passagem de tom com o pano, né, ele estava até muito limpo, então eu vou dando uma passada geral para dar uma suavizada de marcação, de lápis, as manchas vão sendo suavizadas nesse momento. A vantagem de ter o trapo e não somente o esfuminho é exatamente que ele não deixa tanto marca, né? Se você vê, quando eu passo o esfuminho, muitas vezes ele deixa linha. Não que essa linha seja ruim, muitas vezes é uma certa vantagem de se deixar linha quando você quer, igual quando eu trabalhei na pera, eu quero dar o volume, eu quero deixar uma marca, então eu trabalho com mais suavidade com o esfuminho e deixando essas linhas. Mas quando eu quero fazer um preenchimento, como eu comentei, eu não quero isso aqui branco, não quero sem nada, eu venho com o pano e ele me dá um tratamento diferente. Ele não deixa esse branco vivo do papel, e eu já penso em como eu poderei fazer algo aqui embaixo. Eu vou colocar um pano cortando aqui, eu vou fazer uma mesa redonda, vou cortar ela mais em cima, vou reduzir o tamanho, vou fazer um oval e vou colocar um pano cortando essa linha, para não ficar essa linha pura, claro, com a natureza morta no meio.
fazer como se fossem dois panos, um mais claro em cima e um mais escuro embaixo. Uma das coisas que eu quero que vocês observem é que eu sempre retorno, eu venho com a borracha, dando uns detalhes, venho limpando. Tem várias frutas aqui, então eu vou destacando uma da outra. Aqui eu já acabei deixando mais puxada para uma laranja. Essa aqui eu vou deixar ela mais puxada para uma maçã, mas eu vou dar um tom um pouco mais escuro nela também. Principalmente por ela estar em cima de uma área que está muito sombreada, ela está acabando perdendo o tom. Então eu vou deixar ela mais avermelhada, né? Claro que não é vermelho, porque eu não tenho cor. Mas eu vou deixar ela com mais destaque, um brilho maior. Então eu vou alterar essa laranja e vou trabalhar com detalhes aqui na frente também.
Bom, espero que vocês tenham entendido até aqui. O desenho eu deixei ele bem detalhado, não o máximo possível, mas eu acho que pelo tempo também que nós temos. Mas eu quero que fique mais trabalhada a questão do volume. Eu tentei trabalhar o volume o máximo possível, o destaque aos brancos, as cores diferentes entre os objetos e a direção de luz. Principalmente o espaço que vocês utilizam da obra. Eu não queria que ficasse uma obra solta. Tem acontecido das obras ficarem tortas, descentralizadas. Quando for isso, faça só como se for algo proposital. Aqui tenta fazer o mais focado possível. Bom, eu agradeço a todos a paciência por ter assistido a aula. Espero que tenha esclarecido algum tipo de dúvida. Caso não tenha esclarecido ou criado alguma outra, por favor, manda mensagem para mim que eu terei todo o prazer em responder. Um abraço, até a próxima.